Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bom com vocês? Eu sou Fausto Oliveira e o único jornalista brasileiro de economia 100% desenvolvimentista e assumido, e também agora escritor de ficção sobre economia. Pois é, vou trazer hoje um comentário aqui a respeito de um assunto muito sério do Brasil, mas antes eu quero explicar por que esse negócio de escritor de ficção de economia. É porque eu cheguei a uma conclusão muito séria de que depois de 2 anos fazendo debate econômico na internet, junto com num esforço coletivo com vários outros grandes nomes do pensamento que não é o que ocupa hoje as esferas de poder, nem nas empresas, nem nos bancos, muito menos no governo, eu cheguei a uma conclusão de que nós esbarramos num limite muito estreito. O debate econômico não anda muito para frente. O mundo está se desfazendo das políticas de austeridade, das reformas estruturais que visam a austeridade fiscal, da própria ideia de que existe um limite fiscal para a expansão de investimentos públicos em coisas que podem gerar dinamismo econômico na sociedade. Isso já ficou para trás no restante do mundo, mas no Brasil não. No Brasil, nós estamos presos ainda a um paradigma completamente ultrapassado, completamente lesivo aos interesses da maioria da sociedade. Me refiro especificamente, por exemplo, à discussão do teto de gastos no Brasil, que agora está aí tomando as páginas de jornais essa semana. Então eu tomei uma decisão seguinte, olha, é necessário atacar por um outro flanco. E eu sempre fui um cara dado a escrever ficção, voltei a escrever ficção agora, usando toda essa minha bagagem de experiência no jornalismo de economia para juntar tudo e fazer uma ficção de novo tipo, uma ficção sobre assuntos econômicos. Tá aí o meu próprio livro, que vai ser lançado em dezembro, chama-se O ANCAP, que conta a história da deformação moral, intelectual, aliás, da deformação geral de um anarcocapitalista e envolto numa trama que pode gerar riscos para a sociedade brasileira. É, portanto, um romance atualíssimo, algo que tem a ver com a juventude ANCAP da internet, tem a ver com as tentativas dos poderes ultraliberais de controlar e desfazer as estruturas do Estado. Mas eu queria anunciar hoje aqui também que antes do ANCAP ser lançado, eu abri uma conta num negócio chamado Medium, que é uma plataforma para publicação de textos. E eu convido você a ver aqui na descrição desse vídeo o link do meu primeiro conto, publicado hoje no Medium, a respeito de exatamente essa falácia de que o Brasil não tem dinheiro. O dinheiro acabou. O nome do texto é O Dinheiro Não Acabou. E conta uma pequena narrativa, uma narrativa rápida, que satiriza um pouco essa ideia furada de que nós precisamos de fato de uma austeridade estoica, de uma austeridade lesiva à própria saúde, à própria integridade física e humana da sociedade brasileira, ou pelo menos da maioria dela. Porque, veja, nós estamos hoje discutindo no Brasil a permanência ou não do tal do teto dos gastos, a Emenda Constitucional 95 de 2016, que congelou por 20 anos qualquer possibilidade de fazer expansão de gasto público no Brasil. E não é que os gastos públicos tenham que se expandir a Bangu de qualquer maneira, por qualquer razão, em qualquer tempo. Não se trata disso. Mas, em momentos recessivos, como o que a gente já vivia em 2016, era necessário fazer política contracíclica. E isso fica impedido com o teto dos gastos. O teto dos gastos ele simplesmente estabelece um limite que corrige pela inflação, mas que, no fim das contas, isso não é suficiente, para gastos do governo federal. E isso vem asfixiando a capacidade do governo federal de promover políticas públicas necessárias para o momento grave que vivemos. E deixa aos agentes privados a responsabilidade única de gerar o dinamismo que os investimentos públicos poderiam estar gerando. E o resultado disso é essa situação de uma paralisia. O Brasil hoje está vivenciando uma paralisia. Aquele crescimento que ameaçou acontecer pelas vias de investimento privado já não está acontecendo, claro, não tinha condição de se manter. E, ao mesmo tempo, os ideólogos, porque são ideólogos do teto de gastos, continuam mantendo a sua ladainha, que já foi abandonada no mundo inteiro, de que a austeridade é necessária, porque senão nós perdemos a nossa credibilidade. Credibilidade diante de quem, cara pálida? Aí é que mora o Buziles. Por isso o conto do Dinheiro Não Acabou, que eu quero apresentar para vocês aí. É uma leitura muito rapidinha, está aqui no link da descrição. Ora,
Pessoal do mercado financeiro, pessoal dos partidos comprometidos com o neoliberalismo, pessoal ligado e apoiado pelas finanças, gosta de dizer o seguinte, que se estourar o teto, queima, né, o futuro, vai ferrar o futuro do Brasil, porque o Brasil vai ter um nível de endividamento público muito alto, perderá credibilidade, perderá investimentos e no final das contas tudo redundará em maior custo de vida e em menor qualidade de dinamismo econômico para a sociedade num breve futuro. Pois é, eles acusam essa hipótese de ser responsável por alguma coisa que, na verdade, o Brasil já vivencia. É exatamente a austeridade que eles pregam que entrega para o Brasil a permanência de um índice de desemprego como esse, de um índice de informalidade como esse que nós temos, a permanência, na verdade, do Brasil numa situação como a que a própria OCDE, que para essas pessoas é insuspeita, apontou numa reportagem que saiu aí hoje, se não me engano, na Folha de São Paulo, dizendo o seguinte, que o padrão de vida da sociedade brasileira permanecerá estagnado pelos próximos 40 anos. É isso aí que você ouviu. Um estudo da OCDE, que, repito, é insuspeita até mesmo para essas pessoas que defendem a manutenção da austeridade no Brasil permanentemente, né? Portanto não se deve questionar, apontou isso. O padrão de vida da sociedade brasileira permanecerá estagnado por 40 anos, até pelo menos 2060. Foi uma medição feita aí através dos estudos lá, não li tanto em detalhes, mas está lá. Muito bem, se isso não é a prova cabal de que todo o nosso caminho está levando exatamente para isso, realmente, sabe, começa a ficar sem sentido a discussão. E os caras que dizem que nós precisamos apertar ainda mais o cinto, estabelecer ainda mais regras rígidas, respeitar o teto ainda mais, eliminar o que eles começaram a chamar de chão e parede, né? Ou seja, baixar as despesas obrigatórias para poder respeitar o teto de fato ser o dogma, né? E aí mesmo que se tenha que sacrificar despesa obrigatória com saúde pública, mesmo que se tenha que sacrificar despesa obrigatória com educação pública, que se sacrifique porque o teto tem que ser respeitado, porque isso gerará uma trajetória de dívida mais respeitável e o investimento chegará em função disso, etc, etc, etc. Essas pessoas, pessoal, são as mesmas que não apenas não se incomodam com a alta de juros, como requisitam do Banco Central e do governo federal apoio à alta de juros. Mas não complementam, né? Não contam para você o resto da história, que é o seguinte: como no Brasil o Estado tem metade do seu orçamento comprometido com rolagem de dívida pública, uma alta de juros também encarece a dívida pública brasileira. Também faz a trajetória da dívida pública galopantemente crescer, como é o que tem acontecido nos últimos muitos anos. Então, ao exigir austeridade do gasto primário, mas concordar com uma alta de juros, aliás, pedir uma alta de juros com base em argumentos que não se sustentam, como, por exemplo, controlar a inflação de preço administrado, insano, né? O que esse pessoal está dizendo é o seguinte, olha, tem um pessoal aí que a gente quer que fique na austeridade, já nós, não, para nós não tem problema. Porque quando é para o mercado financeiro, quando é para os credores da dívida pública poderem fazer o volume do seu ativo financeiro principal, que é seguríssimo, crescer, aí tudo bem. Aí não tem problema aumentar o endividamento público. Tem problema aumentar o endividamento público se for para resolver a vida das pessoas, se for para resolver a vida das empresas, se for para criar dinamismo, se for para fazer política de desenvolvimento. Para isso tem muito problema. Então está na hora do Brasil dar um pé no traseiro das pessoas que dizem esse tipo de coisa e superar de uma vez por todas esse paradigma da austeridade suicida, do que a gente chama de austericídio, né? E voltar a usar as prerrogativas de um Estado que detém poder sobre sua moeda, detém poder sobre sua economia. E retomar essas prerrogativas, digo, inclusive no plano jurídico legal, acabar com o teto de gastos de uma vez, seria um primeiro passo. Tirar a política de preços de paridade internacional da Petrobras, um segundo passo. Voltar a controlar a inflação de custos através de instrumentos ligados ao lado da oferta e não ao lado da demanda da economia, ou seja, administrando preços. Controlar melhor a entrada e saída de capitais para evitar choques
que os capitais dão sobre a taxa de câmbio, que vem a impactar a inflação de custos, ou seja, remodelar a matemática da macroeconomia brasileira de maneira a servir à sociedade, não servir aos plutocratas do mercado financeiro. Eu tenho me cansado de fazer esse debate, estou literal e figurativamente careca de fazer esse debate na internet, tem 2 anos já que eu faço isso diariamente. Vejo os esforços de muitas pessoas fazerem o mesmo debate sem muito efeito. Essa aqui é a triste verdade. Então, que ótimo, vamos partir para o terreno da sátira, vamos partir para o terreno da ficção satírica, da ficção mordaz, da ficção acusatória. Quem sabe assim a sociedade brasileira não começa a gerar aquilo que eu tanto quero que gere, uma massa crítica contrária a esse tipo de modelação econômica de uma sociedade que merece uma vida muito melhor do que os próximos 40 anos num padrão estagnado como a própria OCDE, a insuspeita OCDE, apontou que nós teremos. Se você pensar bem, os últimos 40, de 1980 para cá, também têm sido anos de estagnação. É isso que a gente quer realmente? A gente vai aceitar passar 80 longos anos sem sair do lugar? Eu tenho 44. Daqui a 40 teria 84 anos. Estarei no fim da minha vida. E as crianças que estão nascendo agora? E os jovens que estão entrando no mercado de trabalho agora? Como é que fica para esse pessoal? São as perguntas que a gente tem que se fazer, né? Não adianta a gente agora ficar nessa ladainha do reme-reme do todo dia. Não, aperta o cinto. E o futuro, como é que fica? A austeridade já nos trouxe até aqui e é isso que nós temos aqui agora. É mais disso que a gente quer? É mais disso que a gente deseja? Convido então a sociedade brasileira a repensar esse caminho, seja pela via do argumento racional, seja pela via do argumento fantasioso ficcional. Estarei aqui oferecendo ambas as coisas. Obrigado, até uma próxima.